O Lulinha Paz e Amor deu lugar ao Lulão Guerra e Ódio. Lula acaba de vetar o PL da dosimetria e de prejudicar todos os presos do 8 de janeiro em uma festa esvaziada da democracia do 8 de janeiro. Debaixo de aplausos dos petistas, dos sindicalistas, dos movimentos sindicais e dos apaniguados do governo, Lula acabou de vetar o PL da dosimetria. E eu vou te mostrar agora o vídeo desse momento absolutamente revoltante, para você se indignar comigo. Mas eu também vou te mostrar outras duas coisas. Primeiro, como que o Lula passou vergonha, como a festa dele flopou, como ele fracassou em capitalizar politicamente com esse momento. E eu também vou te mostrar como, mais uma vez, a ação de Lula expôs a hipocrisia total dele e do PT, quando o assunto é a punição de criminosos. Embora no 8 de janeiro nem dê para falar de criminosos em relação a grande parte das pessoas que estavam ali. Mas eu vou te mostrar quem que o Lula mandou soltar da prisão agora, no final do ano, enquanto ele mandava para apodrecerem na cadeia os manifestantes do 8 de janeiro. Então vem se indignar junto comigo assistindo a este vídeo aqui, ó. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de olha lá a bandeira multidão. do MST, ó, tá vendo lá? Bandeira do MST. Gente, é ou não é de embrulhar o estômago? E tem mais, viu? Nessa festinha aí do 8 de janeiro, Lula também parabenizou a STF por sua conduta irrepreensível, pelas condenações do 8 de janeiro, quando as ações penais, muitas vezes nela, não teve sequer prova de que as pessoas quebraram um azulejo, gente, quanto mais que tenham tentado um golpe. As pessoas foram colocadas, jogadas aí no mesmo saco e condenadas conjuntamente, sem individualização das suas condutas, das provas ou consideração das suas intenções ou situações particulares. E entre essas pessoas tem idosos, mães e crianças pequenas, pessoas com doenças raras e até moradores de rua. Olha aí, ó, a matéria sobre o tempo preso dos moradores de rua que foram condenados, ou melhor, foram presos junto com os manifestantes do 8 de janeiro e depois teriam sido aí, em grande medida, aí, pelo menos absolvidos, mas que ficaram presos. Teve gente aí, morador de rua, que foi preso um ano! E aí está a conduta irrepreensível do STF. E ao fazer isso, que o Lula fez agora, ao vetar o PL da dosimetria, ele rasgou a bandeira da paz. Ah, Deltan, você só tá dizendo isso aí porque você é de direita. Não, gente. Quem disse isso foi o Paulinho da Força, esquerdista. Então agora é Lulão, guerra e ódio. Mas você sabe de uma coisa que ainda nos consola? É que esse gesto simbólico do Lula, de praticamente aí dar o dedo do meio para os presos políticos do 8 de janeiro, foi um gesto absolutamente vazio, nulo de significado, que mostra como ele passou vergonha e fracassou em capitalizar politicamente com isso. Porque Lula fez isso em um evento completamente esvaziado. Olha aí. Dá para ver que o público do evento era formado basicamente aí pelos movimentos sociais, que foram chamados pelo Boulos, certamente, pelos servidores dos ministérios, que devem ter sido aí convidados a participar do evento por livre e espontânea pressão. É até difícil aí nessa foto panorâmica do evento a gente enxergar as cores do Brasil. É praticamente uma multidão aí de vermelho. Mas não foi só o povo que faltou, não. O presidente do STF, o presidente da Câmara e o presidente do Senado também não foram. O que mostra como está cansada essa conversinha, essa narrativa petista de defesa da democracia. E eu tenho a prova agora de que esse veto do Lula, ele não tem nada a ver com defesa da democracia, nem com punição de criminosos. Eu vou te mostrar agora quem que o Lula mandou soltar. Mas antes de eu te mostrar isso na sequência, eu quero te agradecer. Quero que você se sinta agradecido por você ter curtido o vídeo, se inscrito no canal, ativado o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. Mas mais do que isso, eu te agradeço por você lutar comigo por verdade, justiça e liberdade. Ter você comigo nessa luta significa um mundo para mim. E bora lá! Lula não quer que os presos políticos do 8 de janeiro eles tenham um respiro com uma redução das penas. Mas esse mesmo Lula
assinou um indulto de Natal no mês passado, reduzindo as penas de quem cometeu crimes muito, mas muito mais graves do que aqueles atos do 8 de janeiro e que são uma ameaça bem maior à democracia. Acompanhe aqui comigo o decreto de indulto de Natal do Lula e percebam quem que ele tirou da cadeia. Pessoas condenadas. Primeiro aqui, ó, pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, ou seja, prisão não superior a 12 anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido até 25 de dezembro de 2025 1/3 da pena, se não forem reincidentes, ou metade da pena se forem reincidentes. Gente, entra aqui no perdão previdencial do Lula os estelionatos, como aquelas fraudes do INSS que tem pena de 1 a 5 anos e com a continuidade criminosa, as penas não vão muito além disso. E com mais uma peninha somada ali da organização criminosa, isso não dá 12 anos de prisão. Ou seja, Lula está indultando corruptos e ladrões, ainda que eles tenham sido condenados pelo desvio de milhões e milhões de reais. E vamos para outro exemplo aqui, o inciso 3º. Esse inciso aqui, ó. Ele também indultou os criminosos condenados a uma pena privativa de liberdade não superior a 4 anos por crime praticado com violência, com grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido até 25 de dezembro de 2025 1/3 da pena, se não for reincidente, ou metade da pena, se for reincidente. Ou seja, se o bandido praticou um roubo, ou seja, se ele furtou alguém com uma ameaça ou até com violência, mas a pessoa é primária, não tem antecedentes, foi a primeira vez que ele foi pego, ainda que ele tenha feito várias vezes, mas se foi a primeira vez, ele tende a ser condenado à pena mínima do roubo, que é de 4 anos. E aí ele vai receber de presente do Lula um indulto, um perdão das suas penas, depois de cumprido 1/3 das penas. Essa é a hipocrisia lulista. Nesse aniversário do 8 de janeiro, a gente precisa relembrar que não se protege a democracia violando todos os princípios da democracia. Quem cometeu algum ato precisa ser responsabilizado, mas de forma justa, pelo que efetivamente fez, com provas, e seja por vandalismo, crime de dano, seja por instigação ao crime, seja por associação criminosa. Mas como em qualquer caso criminal, deve haver prova de dolo, de intenção de cada um, e não essas denúncias genéricas aí que o PGR fez, essas condenações genéricas que o STF proferiu, que foram confirmadas ali pelo STF em condenações em lote, em violação total e completa de um verdadeiro processo penal democrático. Mas ainda tem muitas narrativas falsas sobre o 8 de janeiro que são contadas aí pelo governo Lula e pelo STF, e para desfazer algumas delas, eu convido você a ir assistir agora ao vídeo do meu amigo Enio Viterbo, que é advogado, historiador, preparou um conteúdo muito bom sobre todas as narrativas do 8 de janeiro e como que elas caíram com o tempo. Eu vou te deixar aqui o vídeo dele nos comentários, corre lá então para assistir e aproveita e se inscreve lá no canal dele. Vale muito, muito a pena. Olá! Entre o final de 2023 e o início de 2024, duas decisões da Presidência da República movimentaram bastante o debate sobre a justiça criminal no Brasil. De um lado, a gente teve o perdão de penas para milhares de condenados, e do outro, o bloqueio de uma lei que mudaria as regras para crimes contra a democracia. Nesta análise, vamos entender exatamente o que cada uma dessas medidas significa e por que o contraste entre elas é tão relevante. O nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai analisar o ato simbólico onde aconteceu um veto muito importante. Depois, vamos mergulhar tanto no projeto de lei que foi barrado, quanto no indulto que foi concedido, para entender quem se beneficiou. E por fim, vamos colocar tudo lado a lado para ter uma visão completa da situação. Vamos começar então com a primeira decisão. Ela aconteceu no momento de alta carga simbólica. O veto presidencial durante o evento que marcou 1 ano dos atos de 8 de janeiro. Para a gente entender essa história, a cronologia é fundamental. Tudo começa em dezembro de 2023, com a assinatura do decreto de indulto de Natal, que perdoou penas de vários condenados. Pouco tempo depois, em 8 de janeiro de 2024, no dia exato do evento que relembrava os ataques em Brasília, o presidente tomou uma decisão na direção oposta. Vetou integralmente um projeto de lei ligado a crimes contra a democracia. É justamente essa sequência de ações que a gente vai analisar agora. E o contexto desse veto é bastante revelador. A assinatura aconteceu durante o ato Democracia Inabalada, um evento que reuniu diversos movimentos sociais. Só que o que também chamou muita atenção foram as ausências. Os presidentes do STF, do Senado e da Câmara não estavam lá, o que acabou sinalizando um cenário político bem complexo.
Mas, afinal, o que dizia esse projeto de lei que foi vetado? Vamos entender agora o conteúdo do PL 2162 de 2023. Para a gente entender o projeto, primeiro precisamos de um conceito-chave, a dosimetria da pena. De forma bem simples, é o cálculo que o juiz faz para definir o tempo exato que uma pessoa vai passar na prisão. Esse cálculo leva em conta as particularidades do crime e também do réu. É um processo bem técnico, mas fundamental no direito penal. Com esse conceito em mente, fica mais claro qual era o foco do projeto. Ele mexia em 2 pontos bem sensíveis. Primeiro, nas regras de progressão de regime, sabe? Aquele caminho que permite que um preso saia do regime fechado para um mais brando. E o mais importante, ele focava justamente na dosimetria, ou seja, no cálculo da pena para um tipo específico de crime, os ataques contra o Estado Democrático de Direito. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo para outra decisão presidencial, aquela que aconteceu antes do veto. Estou falando do indulto de Natal, a medida que perdoou penas no final de 2023. Pois é. Cerca de um mês antes do veto, lá em dezembro de 2023, foi assinado o tradicional Decreto de Indulto de Natal. Para quem não sabe, este é um instrumento anual que o presidente da República pode usar para conceder o perdão da pena a condenados que se encaixem em uma série de critérios bem definidos. Mas quem exatamente foi beneficiado por esse indulto? Vamos ver agora, em detalhe, os critérios que foram estabelecidos no decreto de 2023. O decreto basicamente dividiu os beneficiários em 2 grandes grupos. Para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o perdão valia para penas de até 12 anos. Era preciso ter cumprido 1/3 da pena para réus primários e metade para os reincidentes. Agora, para crimes praticados com violência ou grave ameaça, o critério era bem mais rígido. Só valia para penas de até 4 anos, com as mesmas regras de tempo de cumprimento. Na prática, isso significa que até condenados por roubo, por exemplo, que têm uma pena mínima de 4 anos, poderiam ser beneficiados. Bom, a gente viu o veto e o indulto de forma separada. Agora, é hora de colocar as duas decisões lado a lado. É nessa comparação que o contraste entre elas fica mais nítido. Então, o resumo é o seguinte. De um lado, a presidência usou o veto para manter as regras como estão para os crimes contra a democracia. Foi uma ação de endurecimento, ou, no mínimo, de manutenção do rigor atual. Do outro lado, usou o decreto de indulto para flexibilizar e perdoar penas de uma série de outros crimes, incluindo alguns cometidos com violência. São 2 ferramentas legais com focos e efeitos praticamente opostos. Colocando tudo isso em perspectiva, o que a gente observa é um governo que, no intervalo de menos de um mês, agiu para endurecer as regras para um tipo de crime, enquanto afrouxava para vários outros. E isso nos leva à pergunta final: como essas diferentes abordagens na justiça criminal, com pesos e medidas distintos para crimes diferentes, acabam por impactar a sociedade? A reflexão fica aberta.